Nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor, a você, irmão, a você que nos assiste no nosso programa. Estamos iniciando mais um episódio de Casamento instituído por Deus. Estamos aqui com o pastor Diniz Cipreste. Pastor Diniz, a paz do Senhor. Paz do Senhor, Wallace. E nós estaremos iniciando esse tema desse episódio. Pedi o pastor Diniz para ler o texto básico e fazer as considerações iniciais desse nosso programa. Amém. O texto é Salmo 139. Nós vamos ler o verso 23. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Nosso programa hoje vai falar um pouquinho sobre os nossos pensamentos. E é muito interessante porque os nossos pensamentos são a sede dos nossos grandes conflitos. E a maior parte dos nossos problemas e problemas que você vê em vida de casais, ele está no pensamento. E muitas vezes a pessoa, através dos seus pensamentos, ela vai culpar o outro por uma dificuldade que está nela e ela não vê. Você já observou isso no seu ministério? Você conversando com ovelhas? Com certeza. Você já sentiu isso? Com certeza. Às vezes as pessoas formulam algum problema na sua mente e aquilo fica, anos às vezes, aquele conflito, às vezes passa a noite inteira sem dormir, semanas, porque aquela mente trabalhando contra a sua própria vida, né? É interessante, pastor Diniz, que o próprio salmista, no Salmo 77, ele passou por isso, né? Ele começou a ver tanto problema e ele estava ocupando, sabe quem? Deus. Aí chega um determinado momento, ele diz assim, e aí eu fui investigar e vi que a enfermidade era minha, né? Porque Deus não mudou. Às vezes o homem fica assim, com conflito. Se é capaz de botar a culpa em Deus, que dirá em outras pessoas, né? Isso é prática, característica nossa e que o homem tem que superar, né? Muitas vezes a pessoa tem um problema que ela guarda algo do passado e a pessoa ela vai envasilhar aquilo e ela não deixa aquilo sair. Isso está muito ligado ao perdão também. E a pessoa sempre vai lançar no rosto do companheiro ou da companheira, da esposa, do marido, aquilo que devia ter ficado para trás. Não cura. O salmista ele diz aqui que o Senhor conhece os nossos pensamentos. E a pessoa, às vezes, ela não é capaz de chegar e pedir ao Senhor. O Senhor tem uma capacidade que o homem não tem, isso é a verdade. Porque a Bíblia diz que Deus perdoa e esquece. Deus perdoa e apaga. E o homem, às vezes, ele acha que perdoa, mas ele não perdoa, porque ele não esquece. E é comum, às vezes, no momento mais difícil, a pessoa ir lá no passado, pegar aquilo que a gente chama de carro ferrado, e ela tira aquilo, e aquilo surge de repente. Parece que o problema foi resolvido. Algo que aconteceu, às vezes, há 20 anos, 30 anos, casais mais velhos, a coisa está lá de trás, aí aquilo está assim, sepultado, aparentemente, ficou no passado. Aí, num momento difícil, a pessoa vai lá, pega aquilo lá do passado e lança na cara. Você lembra daquilo que você fez? Às vezes é um negócio lá da lua de mel, né? E a pessoa tira aquilo e lança em rosto. Esse é um problema. Interessante. Em Mateus, né, onde Jesus fala a respeito disso, ele fala que a incapacidade de perdoar pode gerar barreiras e conflitos, né? E é justamente isso, né? Não foi um perdão na verdade. A pessoa, da boca para fora, ela perdoou, mas lá dentro ficou a raiz de amargura. E isso vem trazendo consequências, né? Acaba havendo, quer dizer, aquilo que já foi tratado, entre aspas, mas se não foi,
volta a ser um problema. Isso às vezes, as pessoas, né, a gente vê pessoas que constantemente estão voltando, né? Aquele problema não acaba, porque constantemente ela volta àquele problema. Então, aquilo que já ficou, já foi resolvido, ela não consegue esquecer, e aí é a mente trabalhando, né? Como você falou, na mente acumula ali os maiores conflitos. O conflito, né? Porque no passado, os conflitos do início da igreja, né? Quando nós vemos, eram as arenas, as fogueiras. Hoje não. Hoje a grande luta está aqui na mente. A ação do mal é na mente, né? Então vem na mente, lança a seta na mente, e aquilo fica, e a pessoa não é capaz, às vezes, de encontrar a solução que nós temos, né? Que a solução é o Senhor, né? Que a verdade liberta, né? Jesus liberta o homem. Só ele tem capacidade de tirar isso, né? É o carro ferrado que não sai. É o carro ferrado. É interessante, tem um versículo bíblico que nos fala, num sentido espiritual, mas que se aplica também a essa verdade, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. O alvo é Jesus, e tem muita coisa que a gente precisa deixar para trás. Mas, inclusive, na vida afetiva, Com certeza. que tem reflexo na vida espiritual, nós precisamos de ter essa capacidade de deixarmos algumas coisas para trás. No livro do profeta Isaías, ele fala algo muito interessante sobre a mente. Se eu não me engano, é capítulo 25. 26:3. 26:3, isso. Vou ler aqui. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Tanto no Salmo 139 como aqui, nós precisamos de uma mente em paz. O casamento precisa de ter paz. E a mente precisa de ser tratada. O salmista, quando ele clama lá, muitas vezes as pessoas até nos criticam, dizendo assim, mas vocês da Maranata, vocês não fazem terapia de casais, vocês não têm um psicólogo que vocês tragam para tratar os problemas dos casais. Olha, nós não somos contra psicólogos, nós temos vários psicólogos na igreja, até pastores psicólogos e tudo. E nós até entendemos que a pessoa, às vezes, deve buscar a ajuda de um profissional, e tem aí terapias diversas, psicólogos, tratamentos, e as pessoas às vezes precisam até de se tratar, estão doentes. Mas nós entendemos que a igreja, a finalidade da igreja é tratar o espiritual. Os outros, você tem outros canais que você possa buscar, mas o espiritual você só tem a igreja. O pastor, de certa forma, ele é um médico de almas. Ele é um médico de almas. O chamado dele é para tratar de almas. É claro que tem um aconselhamento bíblico, daquilo que nós estamos fazendo aqui. Casamento instituído por Deus, à luz da palavra de Deus. Agora, se você necessita de outra coisa, tem excelentes profissionais que você pode buscar. Agora, a cura, a libertação da mente, aí é uma operação do Senhor. E o salmista, ele clama por isso, porque ele diz assim, Senhor, tu me sondas, ele começa o salmo assim, tu me sondas e me conheces. E ele mostra, e conhece muito bem. O meu andar, o meu levantar. Antes que haja a palavra na minha boca, o Senhor já sabe. Agora, seu marido, ele te conhece, mas ele não te conhece como o Senhor. Sua esposa te conhece, mas não conhece como o Senhor. E aí, Wallace, vem uma necessidade. Porque, às vezes, nós precisamos dessa terapia com o Senhor, que é uma libertação da mente. É o carro ferrado. É aquilo que surge repentinamente no momento de algum conflito, e aí vai desenterrar alguma coisa que ficou lá atrás, que precisa de ser resolvida. Mágoas, ressentimentos. Você falou aí da raiz de amargura, e isso é muito importante que você comentou, porque a palavra de Deus não manda você tirar a árvore da amargura, não. Porque você às vezes vai lá e corta, mas a raiz ficou, vai brotar de novo, vai ressurgir. E o Senhor está mandando você eliminar o mal, é para tirar a raiz, inclusive, para isso não brotar mais, isso não ressurgir.
E isso é uma necessidade. E o salmista sabe que só o Senhor. Porque ele diz assim: Senhor, antes que eu fosse formado, o Senhor já me conhecia no ventre da minha mãe. Ele vai falar lá no Salmo 139. Ele assim, tu conheces os meus pensamentos, mas ele vai falar dos pensamentos de Deus. Porque são os planos do Senhor para nós. Ele vai dizer, guia-me pelo caminho eterno. Então ele está dizendo, Senhor, o Senhor conhece os meus pensamentos, mas o que são os meus pensamentos? Maravilhosos são os teus pensamentos. E nos pensamentos do Senhor, naquilo que Deus tem para nós, não cabe essa permanência de ressentimentos, de mágoas, de coisas que deviam ter sido resolvidas. Se o casal é de servo do Senhor, deve resolver junto aos pés do Senhor. Se é um lar dividido, aquele que tem o Senhor deve ir aos pés do Senhor. E no casamento, se na vida espiritual nós prosseguimos para o alvo, que é Cristo Jesus, no casamento nós devemos prosseguir para o alvo, que é um casamento de quem tem uma mente firme no Senhor, de quem está em paz. Você vê pessoas, eu não vou dizer nem que são servos de Deus, não, que são crentes, mas não têm paz. Não têm paz. Vivem num conflito permanente, às vezes desenterrando coisas do passado, que é o tema aqui de hoje, que é o carro ferrado, que é a raiz de amargura, e desenterra coisas do passado que tiram a paz, que roubam a paz. Uma mente firme no Senhor. A mente firme no Senhor é a mente nutrida pela fé, que é um dom de Deus. É Deus te dar a certeza de que Deus pode operar, que Deus pode agir, que Deus pode tirar o ressentimento do seu coração e você poder desfrutar dessa paz, dessa mente saudável que Deus pode conceder ao homem. E é tudo que o homem almeja e busca, né? Se existe alguma coisa que nós precisamos, é a paz, né? E principalmente a paz dentro do lar, no convívio com a família. E às vezes o homem esquece, né? E o conselho da palavra de Deus é que ele vai conservar essa paz quando a nossa mente está no Senhor, né? Quando nós estamos voltados, entendendo que aquele que pode libertar a nossa mente, tirar aquilo que nenhuma terapia pode tirar, que na verdade é uma operação de maravilha, é um assunto de Deus, né? É igual a alma, né? Você falou a respeito da alma, né? A alma, né? Eu sempre me lembro da experiência do rei Ezequias, quando ele depois operar aquela maravilha, ele disse, tu abraçaste a minha alma, né? Quem é que tem capacidade de abraçar? Nem esposa, nem pai, nem filho, ninguém tem, mas o Senhor abraça a alma. Então o Senhor entra na mente do homem e transforma. E muitas vezes, o orgulho impede, né? A soberba. Inclusive, a palavra de Deus no livro de Provérbios fala que a soberba precede a ruína, né? Então, às vezes, o próprio orgulho, né? A pessoa cheia de si mesmo, ela se torna compatizada com aquela situação e ela, por não perdoar, não voltar em si, não avaliar a sua postura, né? Nós conversamos em off aqui sobre pessoas que às vezes acham que a culpa é de todo mundo, ela é a vítima, né? Então ela é a vítima, todo mundo está errado e ela sempre está certa, é a vítima, né? É o orgulho, a soberba, né? O homem não consegue olhar para si próprio e ver que ele precisa. O salmista, interessante, o salmista, no Salmo 55, ele fala assim, sonda, vê se há algum caminho mau, né? Vê o que há em mim de errado, né? Porque ele sabia que só Deus podia resolver, porque, afinal de contas, ele tinha todo o recurso da vida, né? Então, isso é muito importante. A soberba, quer dizer, o orgulho, precede a ruína, né? Por quê? Porque Deus não quer que o seu casamento venha ruir, né? Ele quer que ele permaneça. Por isso que o texto em Isaías diz, tu conservarás em paz aquele que tem a mente firme no Senhor, né? Essa menção sua, do sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, isso é uma verdade. A pessoa, muitas vezes, ela não vê que o mal está nela. E ela culpa o outro. Às vezes, dentro de uma casa, alguém está doente, uma mente doente. Uma mente precisa de ser tratada aos pés do Senhor. E há uma transferência da culpa. O culpado é você, é a mulher. Você que é a culpada. Ou a mulher diz, é o marido que é o culpado.
O filho que é o culpado. Podemos, até essa mente que está doente, essa mente tem carros ferrados, e vamos falar aqui de uma maneira mais abrangente, porque é a família, o casamento, nós estamos falando de família, às vezes tem reflexos com o filho, com desentendimento, com uma mágoa, é o do filho com o pai, do pai com o filho, é uma família que precisa de ser tratada. Mas é muito comum, nós como pastores, nós enxergarmos que alguém está doente em casa e ele passa a atribuir o problema, ele não assume o problema nunca é dele. E ele sempre transfere para os outros. O problema é o meu filho, o problema é minha sogra, o problema é minha esposa, o problema é o meu marido, quando é nítido que o problema é ele. E aí, Wallace, eu vejo uma coisa. Às vezes, a pessoa está precisando até de ajuda médica mesmo, de tratamento mesmo, porque vai além do espiritual. Uma pessoa que está. A depressão pode ser originária por uma opressão também, pode ter uma origem espiritual, mas muitas vezes é um desequilíbrio, né, de uma necessidade de um tratamento, de uma ajuda médica. E a pessoa, às vezes, principalmente quando está passando por um problema de depressão, e Jesus cura a depressão também, mas nada impede você buscar a ajuda de um profissional, ela não consegue enxergar. Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau. Porque às vezes você não sabe, mas o caminho mau está em você. O problema não está no seu marido, o problema não está na sua esposa, e às vezes você não enxerga isso. O problema é você. Tem um pastor muito conhecido que ele diz assim, ó, toda família tem, fala em tom de brincadeira, né? Toda família tem um doido, tem alguém desequilibrado. Se você não sabe quem é o doido é você. Vamos trazer aqui isso para essa realidade que nós estamos falando aqui. Com certeza. Muitas vezes a pessoa está buscando um problema no parceiro, na esposa, no esposo, e o problema está nela mesmo, e as pessoas que estão no entorno até enxergam, mas ela não enxerga. Ela começa a botar e todo mundo é ruim e eu sou a vítima. Coitadinho de mim, ninguém me entende, eu que estou sofrendo, os filhos não me entendem, o marido não me entende, ou a esposa não me entende, e você está precisando de ir aos pés do Senhor e dizer, Senhor, onde é que está o meu problema? E aí vem uma outra coisa que é importante. Procura seu pastor, conversa com ele, pede para ir num grupo de intercessão, para ouvir Com a voz do certeza. Senhor e deixa o Senhor falar onde é que está o problema, que às vezes o Senhor vai mostrar a você que quem está precisando de uma bênção é você, o problema está em você. Para de transferir a culpa para o outro, sonda-me, ó Deus. Às vezes o problema que você está achando que está no outro está em você e o Senhor pode te guiar. Guia-me, sonda-me. Para de transferir a culpa. Pede ao Senhor, Senhor, mostra onde é que está o problema. Agora, depois que o Senhor mostrou, Senhor, os seus pensamentos são maravilhosos. Meus pensamentos são assim, o Senhor me conhece, sabe das minhas falhas, das minhas limitações, mas guia-me, deixa Deus te dirigir, deixa Deus guiar a sua vida. Então, e aí eu queria deixar um texto, pastor Diniz. Nós falamos muito dessa transferência de culpa, né, do problema que se aloja na mente, e o salmista, ele fez isso, né? Ele estava vivendo aquele momento difícil lá no Salmo 77, e ele chega um determinado momento que ele foi, me lembrei que o meu Deus não mudou, que meu Deus é poderoso, que meu Deus é longânimo, e ele se colocou diante de Deus e ele falou assim, e eu disse, isso é enfermidade minha, e logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Né? É o Glória a momento de nós Deus. refletirmos sobre isso e deixar para aquele que pode resolver, libertar sua mente, o seu coração e trazer paz para a sua casa e para o seu relacionamento. É isso mesmo, pastor Diniz. Amém. Glória a Chegamos aí, estamos Jesus. chegando aí ao final desse nosso episódio de hoje e que Deus possa abençoar e nos encontramos na próxima edição do Casamento Instituído por Deus. A paz do Senhor Jesus.